E o tema extremamente relevante, porque nós estamos vivendo uma seca meio que preocupante, assustadora e com altas temperaturas, inclusive, em nossa cidade. Muitos dias aí a cidade amanhece coberta de fumaça, ou anoitece assim, enfim. Mas quem tem a palavra são estes senhores. Então, o Tenente Tiago, aqui é do meu ladinho. Bom dia, bem-vindo. Bom dia a todos. Uma satisfação. Não é um período muito favorável, né, para a nossa instituição em termos de trabalho, mas estamos sempre à disposição para ajudar, para conceder as informações e também pedir o apoio, né, de todos. Muito bem. Sargento Alberto, bem-vindo também sempre, uma satisfação. Bom dia. Bom dia a todos, os ouvintes da Rádio Sorriso, e estamos aí né, auxiliando a população no que a gente pode, né, e auxiliando também o Corpo de Bombeiros, né, dando aquele apoio, como sempre a gente tem feito aí, fazendo o bem aí para a população, né, na medida do possível. Muito bem. No fim de semana, Tenente Tiago, a equipe acompanhou o trabalho dos bombeiros numa situação gravíssima de incêndio aqui no perímetro urbano de Sorriso, né? A gente teve registrado um dos maiores incêndios urbanos que já aconteceram aqui em Sorriso, que foi ali próximo do bairro União, e ele chegou à extensão até o bairro Santa Maria. Então foi um incêndio grandes proporções mesmo, desfavorecido principalmente pelo vento do dia e a baixa umidade do ar que a gente enfrenta agora nesse período de agosto e setembro. São os 2 meses piores, os piores meses do ano, agosto e setembro, não tem jeito. E é um reflexo do que aconteceu o estado inteiro. Então o estado inteiro ele sofreu com os incêndios florestais. Sorriso, o município de Sorriso não foi diferente. E além dos incêndios aqui registrados, ainda teve outros graves ali próximo do município de Ipiranga do Norte, que é a nossa região também. No município de Boa Esperança, a gente manteve 3 guarnições de especialistas no mesmo dia que combatia esse incêndio aqui em Sorriso. Então, esse período do clima atual, ele reflete nessas ocorrências de incêndio. E aí o que reflete também é a criminalidade, né? Porque, para mim, um cidadão que ele ateia fogo assim é tão criminoso quanto alguém que mira um carro em algum pedestre. Ele literalmente é um cidadão que não se preocupa com o patrimônio do próximo, com a saúde do próximo, com as consequências dos seus atos diretas e indiretamente. Diretamente no sentido de queimar alguma casa, as fumaças que a população ali do bairro União respirou no dia. Teve apoio das nossas ambulâncias, apoio do SAMU, num período por tanta fumaça que foi desviada ali para o bairro União. E também diretamente no sentido de que nossas viaturas elas ficam ocupadas se tem algum acidente. Pode ser que nossas viaturas estejam atuando no incêndio e acaba deixando um tempo-resposta maior para um atendimento emergencial que surgiu, uma residência que pega fogo, uma pessoa que se acidentar na rua. Então, uma pessoa que faz isso é um criminoso e isso também colaborou para esse incêndio de grande dimensão ali. Não foi identificado ainda, inclusive, esse sujeito, né? Não foi identificado. A única informação que eu tenho é que o incêndio ele começou na quarta-feira. A segunda pessoa que ligou, eu estava na central de atendimento quando houve essa ligação, era um entregador, ele falou, olha, eu passei nessa rua, nessa avenida agora, só foi o tempo de eu entregar uma encomenda e voltar e já tinha uma linha de fogo de uns 20, 30 metros. Então, assim, obviamente... É claro que foi ateado o fogo. Foi ateado e colocou uma linha de incêndio ainda. A gente fica perplexo com quão maldoso pode ser, quão criminoso pode ser o ser humano de fazer isso sem medir as consequências do que é o período crítico agora de seca. Já é errado fazer em período chuvoso, na seca ainda, meu Deus do céu, como que um ser humano tem coragem de fazer isso? E aí olha a estrutura que teve que ser alocada para conseguir controlar esse incêndio. Todas as secretarias municipais, basicamente da prefeitura, Alberto pode falar melhor sobre isso, tiveram envio de caminhões-pipas ali para a região. Só o que eu contei tinha 6 caminhões-pipas da prefeitura. Todo o efetivo da Defesa Civil Municipal foi nos apoiar. Todo o efetivo do Corpo de Bombeiros foi acionado. Todos os militares meio de folga estavam trabalhando naquele dia. Então, tudo porque um cidadão decidiu anoitecer falando, eu vou colocar 50 metros de fogo aqui para limpar esse terreno. Um cidadão desse, quando a gente encontrar, com certeza ele vai
sofrer aí os rigores da legislação. E é preciso que a comunidade, a gente já fez esse alerta, eu reforço aqui que a comunidade contribua para esse esclarecimento também. De repente alguém conhece, provavelmente alguém conhece esse sujeito aí e possa ajudar as autoridades a identificarem para que ele não faça mais isso. É assim que funciona, gente. Sem, infelizmente, na impunidade, a pessoa acha que está tudo certo. Seu Alberto acompanhou toda essa situação e realmente foi crítico, né, aqueles dias. A gente recebeu aqui durante toda a manhã, naquele dia, mensagens desesperadas de pessoas mostrando vídeos e fugindo daquela fumaça. Isso. Tentando fugir, né? Isso, nós tivemos também no outro dia, né, fogo ali no Fraternidade também foi colocado na mesma situação. Incendiário também. O pessoal tem medo de denunciar quem foi, todo mundo viu quem foi, eles têm medo Olha pela só. pessoa ser... Carinha de malvado? Até que ele acha alguém do tamanho, né? Aí o pessoal fica com medo de denunciar, mas se alguém denunciar, pode ser anônimo, de forma anônima, o pessoal vai ser responsabilizado com certeza. Precisa, né? E Precisa. a população que está denunciando, né? Quando denuncia o pessoal colocando fogo em frente de casa, a gente vai rapidamente, agora com a moto, é bem mais rápido, eu vou e converso com a pessoa na hora, ela entende, eu não sabia, desculpa, vai lá, apaga, recolhe o material que estava queimando e já aconteceu várias vezes, ontem mesmo já. Olha só. É melhor fazer isso do que prender, do que expor a pessoa. Sim, o objetivo não é, Mas a gente afirma, se reincidir, a gente vai ter que conduzir, né, para a delegacia. Porque não pode ficar acontecendo isso. A gente ainda não tem... Hoje, o senhor não pode dizer para mim, vai chover dia tal. Não tem como, né, seu Alberto? Não tem, nós não temos como falar que vai chover amanhã, que vai chover semana que vem, que vai chover mês que vem. Nós não podemos porque a temperatura está excedente, né? E nós não temos... Está imprevisível, tá? Uhum. Então, é surpresa para nós esse ano. E nós não sabíamos que iria ser tão grave a igual seca. está sendo. Isso. Sargento Alberto, estamos aqui com eles convidados para falarmos um pouco sobre esse tempo seco. O Sargento Alberto já disse que não temos previsão de chuva, então o negócio é a gente aprender a lidar com isso, se cuidar. Ontem foi um dia meio doido, né? O tenente Tiago estava lembrando aqui, ainda que o agosto tenha terminado, não com muita calma também, mas setembro virou no Zetelo, no Ninja aí ontem. Setembro chegou com os 2 pés no peito na nossa corporação. Eu até estava brincando com a Raíssa aqui, que ele já tem matéria para a semana inteira. A gente teve um recorde de atendimento ontem, surreal. Algo que... Sorriso ele já é conhecido, né, por muitos atendimentos, só que surpreendeu até a mim. Uhum. A gente teve um recorde de 20 atendimentos em 12 horas e não foram atendimentos leves, foram atendimentos, atropelamento, capotamento. Com óbito, inclusive, vítimas atropelamento. presas Né? em ferragem, incêndio de comércio, incêndio em ônibus. Teve um óbito, um ônibus passou por cima de uma moto na BR. Muitos acidentes, né, de carro e moto também registrados. E foi uma situação bem atípica, mas que, graças a Deus, o dia já passou. A gente pede a atenção da população, principalmente no que eu digo a óbitos, né? Quando é só veículo, a pessoa né, vai o dinheiro, conseguir dá um trabalhar jeito. com a tristeza no coração, a dor de muitos anos de serviço, às vezes sumir ali na frente dela, mas ela vai conseguir recuperar. O que a gente não consegue absorver é quando é óbito, ainda mais pessoas jovens. Então, isso aí tem que ser tomado as devidas precauções. Acidente de trânsito aqui leva muitas vidas, ceifa muitas vidas, e não é falta de sinalização. Eu até brinco que Sorriso tem sinalização até demais, tem redutor até demais, até atrapalha, às vezes, ir para a ocorrência de tantos redutores que tem. Então, não é falta da sinalização. As avenidas são largas, a gente precisa realmente de um respeito e uma atenção ali no trânsito. Consciência. Consciência. Tem que chegar no rotatório, tem que diminuir. Não é acelerar e olhar para o lado esquerdo apenas. É diminuir. Pode ter algo na sua frente. Reduz a velocidade. Não mexa no celular. Se fizer essas duas situações, acho que 90% dos acidentes não ocorrem. 40 por hora, no máximo, que é difícil de manter aqui, mas é o máximo permitido em qualquer espaço Sorriso, né, Tenente? Sim, e reduzir nos cruzamentos na rotatória. A gente precisa dessa redução para que não tenha esses acidentes com veículos. E a gente fala que a moto, né? A moto não tem para-choque. O para-choque é o peito do cidadão ali. O e corpo, isso é muito né, grave. da pessoa, e acaba causando maior índice de feridos graves, de deficiência adquirida, inclusive, e morte. Exatamente. E aí a gente divide essa situação toda com o início da conversa, né? Que é os incêndios. Então, estamos num período crítico. Esse mês de setembro a gente tem o triplo 30, né? Que a gente chama, que é 30 graus acima de temperatura, abaixo os 30% de umidade do ar e também os ventos acima de 30 km por hora.
Esse último vento, por mais que a umidade ela interfere muito, mas os ventos também, meu Deus do céu, eles aumentam demais a dinâmica do incêndio. E por isso o apoio geral, porque a competência de atendimento do Corpo de Bombeiros é muito grande. E também, vale o tempo, né, ressaltar aqui, a gente precisa elogiar o Poder Executivo Municipal, que hoje, se não fosse por eles, a gente teria muitas demandas reprimidas na cidade. Para quem não sabe, metade dos nossos componentes na ambulância é feito por funcionários contratados pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, eu tenho os enfermeiros e técnicos de enfermagem contratados pela prefeitura que trabalham nas ambulâncias do Corpo de Bombeiros. E a gente tem um apoio da Defesa Civil Municipal, imenso apoio no combate aos incêndios, queimadas. entre outras situações de trânsito, que envolve também competências do Corpo de Bombeiros, os caminhões-pipas da prefeitura. Então, se não fosse essa integração com o município, com certeza a gente teria aí demandas reprimidas que, graças a Deus, não há. O Sorriso hoje ele é bem contemplado pelas forças de segurança, sejam estaduais, sejam municipais, sejam federais. A gente dá sempre a resposta, apesar de um grande número de atendimentos, há um grande número de resposta também das forças de segurança, e essa união, essa integração, cooperação. E também envolve, né, Alberto? A gente não pode deixar de citar a iniciativa privada também, os produtores rurais. Graças a esse grande apoio, a gente tem um certo cuidado com o município que, às vezes, se vocês olharem no Instagram, vão ver que outros estados não têm tanto aporte quanto aqui possui. E acaba virando a tragédia, né? Quando o atendimento não chega em tempo, né? Que o Exatamente. incêndio alastra, enfim, é complicado. Exatamente. Quantos vídeos os senhores viram de incêndios que a viatura nossa não foi? Poucos minutos as viaturas nossas estão lá. Atendimentos na rua, pessoas caídas no chão. Poucos minutos, 5 minutos, as nossas viaturas estão lá. Então, isso a gente se deve a essa integração, mas a gente pede, né? Atenção no trânsito, cuidado com os incêndios. Tem como diminuir esses números, tem como diminuir, basta a contribuição. E eu sempre falo, a maioria da população contribui. O problema é que tem uma minoria ali que... Os 1%, né? Aquele 1%, né? Que complica. Limpeza dos terrenos, o Sargento Alberto citava antes, é uma atividade que precisa ser feita. A legislação obriga, mas infelizmente tem gente deixando isso passar batido e o resultado está aí, em queimadas que prejudicam metade da cidade, né? Isso, Sorriso é uma das poucas cidades que tem recolhimento de lixo seco. Então, se a pessoa chegar, limpar o terreno dele, colocar tudo no bag e deixar lá, passa para recolher. Vamos passar para recolher ali, menos de 20 dias, 2 semanas, o pessoal passa para recolher, porque é um circo... Rotativo na cidade, mas é permanente essa busca, isso, né? O calendário lá. Então, vai ser recolhido. Então, não tem problema. Colocar fogo não é opção. Com esses ventos aí, o fogo pula até 400, 500 metros. Tem que capinar mesmo, né? De preferência. Pode roçar baixinho, mas capinar é melhor. Se colocar veneno para secar o mato, é pior. Porque o fogo se alastra mais rápido. Mais ligeiro, né? Isso. Então, tem que botar a mão na massa mesmo, contratar alguém se não quiser fazer o serviço, né? É melhor gastar para manter do que depois pagar multa. Pagar multa e outra, ser preso. Eu ia dizer, assumir o crime, né? Isso. Porque realmente faz parte de uma situação, dá para dizer, criminosa, aquilo que a gente viu aí, aquele incêndio gigantesco e a cidade coberta de fumaça da noite para o dia, de repente, né? Isso, eu gostaria de pedir até desculpa para a população ali do bairro Santa Maria, pessoal do União, que ainda estão respirando fumaça. Tem muitos troncos queimando no entorno. Até hoje ainda tá. Não tem como entrar com viatura lá para apagar esse fogo. Tá muito no meio. Não tem como apagar esse fogo, e essa fumaça vai continuar por uns dias ainda. Espero que por poucos dias, mas está apagado, está controlado o fogo, tá? E esses troncos vão queimar ainda, vão fumacear. Esperar terminar mesmo. Isso, mas eu te peço desculpa aí para eles por terem chegado para mim, mas não tem como a gente fazer nada com a fumaça. Tá? Marlene, ainda falando em relação aos incêndios que o Sargento Alberto estava citando, nós que estamos ali na rua, que acompanhamos de perto, nós ouvimos muitas conversas de populares curiosos, né, que vão lá ver os incêndios. E nesse tipo de trabalho são pessoas capacitadas e treinadas especificamente para isso. Até comentei na última semana naquele incêndio lá na proximidade do bairro União, que não é ponto turístico para a população ir lá ver o incêndio. E a gente ouve... Eu ouvia acho que um rapaz falando, olha lá, eles estão fazendo errado, estão apagando o fogo de maneira errada. Os bombeiros têm, né, Tiago, a técnica correta para adentrar no local. Olha,
A gente tenta até encontrar palavras para... Especialista tem de todo tipo, a né? gente tenta encontrar, respirar, encontrar palavras, porque a população ela tem o direito de opinar, né? Aham. Desde que ela não interfira na zona quente, que a gente chama, na área quente ali da ocorrência. Se coloca em risco Só daí, né? que, nossa senhora, quando você vê, às vezes, um incêndio ele sendo filmado a 5 quilômetros de distância, com 5 segundos de vídeo na internet, a pessoa faz um comentário sobre, não, essa atuação tá certa, essa tá errada. Deve ser um especialista muito bom, a gente deve estar O senhor perdendo. convida ele para vir lhe ajudar, né? Não, precisava contratar ele urgente, porque Vai a pessoa, ensinar. em 5 segundos de vídeo na internet, a 5 quilômetros da ocorrência, dando opinião sobre o atendimento, meu Deus do céu. Então, assim, senhores, as ocorrências são delicadas, nem tudo é mostrado por filmagem, nem tudo os senhores conseguem ter perspectiva, ainda mais incêndio florestal. Às vezes é quilômetros de ocorrência ali, as nossas viaturas, possivelmente, elas nem ficam muito na beira de calçadas, onde a vegetação ela vai morrer naquela calçada. Então, a gente faz todo um 360, onde está o incêndio, a gente levanta sobrevoos de drone, a maioria das imagens que os senhores vê, aéreas, que a imprensa drone. divulga, é em drones que o bombeiro fez as filmagens, a gente faz todo o mapeamento, o georreferenciamento da área para atuar nos melhores pontos, nos pontos mais prováveis para onde o incêndio vão. Por exemplo, o incêndio do União, a maior parte da nossa guarnição tinha uma parte protegendo as casas ali do bairro, mas a maior parte estava do outro lado onde o incêndio estava se propagando de fato, que era para o bairro Santa Maria. A gente estava tentando segurar aquela frente do fogo e ali ninguém vê, ninguém ouve falar. Então, assim, a dinâmica da ocorrência, ela por vezes é oculta. E só quem realmente está atuando na ocorrência para saber as estratégias adotadas. Opiniões são válidas, comentários são válidos, é um país livre, a gente precisa realmente respeitar esse tipo de conversa. E eu preciso, com toda certeza, ser bem educado com esses tipos de comentário, porque a população ela tem o direito, ela paga os impostos, só que tem um senso. Tem um senso de saber que às vezes não é a sua especialidade, às vezes você só teve uma instrução de 5 horas de incêndio e ali tem militares que foram formados por anos para ser bombeiro. Eu, por exemplo, passei por 3 anos na academia, depois ainda tem os cursos de especialização, que são mais de 300 horas de curso de especialização. Então, assim, algum conhecimento militar ali tem, entendeu? Para atuar na ocorrência. Mas claro que a gente sempre escuta opiniões e, na verdade, uma das etapas, logo que chega na ocorrência, é perguntar, adquirir informações. Às vezes a pessoa ali da região, ela tem informações, ela sabe o que vai ter, onde que é um brejo, onde que é um buraco. Então, assim, a gente... Ajuda, toda a informação é bem-vinda para vocês, né? Para não ser pego de surpresa até Só ali que no meio. aqueles que ficam a 5 km de distância, vê por 10 segundos e dá opinião, esses aí realmente são os especialistas de internet que a gente encontra por aí, né? Vale destacar que o Tenente Tiago é realmente um especialista no combate a incêndios florestais, né? Numa das primeiras falas suas aqui, o senhor colocou isso para nós, com grande experiência, né? Isso. Bom, seria que o senhor nunca precisasse usá-la aqui, nessa região, né? Exatamente. A minha especialidade é incêndios urbanos, né? Eu tenho mais de 8 cursos na área, então, ao longo de muitas visitas em estados afora, a gente já teve instruções no Distrito Federal, Espírito Santo, Santa Catarina, Rio de Janeiro. Tenho grandes amigos, os maiores especialistas de incêndio aqui no Brasil são meus amigos. E a gente sabe quando falha, a gente sabe, faz os debriefs com a guarnição depois. E realmente, é uma área que eu queria utilizar só na prevenção. No combate, propriamente dito, significa que algo falhou. Então, a gente procura prevenir o incêndio. Esse ano, eu falo com o Alberto, nitidamente, eu acho que não teve campanha preventiva maior do que foi esse ano, né, Alberto? A gente mapeou todas as áreas de risco, a Defesa Civil atuante, a Secretaria de Obras realizando limpezas da maior parte das situações, o NIF aplicando multas para quem não limpava as vegetações. Só que chega uma hora que não tem como, né? O estado é muito grande, ele é muito grande mesmo. Temos muita preservação de meio ambiente. A maior parte das áreas que incendiou foram áreas de preservação e vamos ter que estar prontos para o combate. Então, o treinamento vai ter que ser aplicado ali na hora. Muito bem. Gente, eu preciso agradecer aos senhores, mas eu quero deixar aqui o microfone à disposição sempre da Sorriso FM, não só nesse momento, para o que mais tenha que ser dito, mas a qualquer momento que precisarem também falar com a nossa comunidade. Sargento Alberto. Isso, eu quero pedir para a população se proteger do clima, se proteger do sol, né, da alta temperatura, usar sempre protetor solar, usar sempre óculos escuros e bonés, né, chapéus.
E também se hidratar bastante, tá? Mesmo dentro de casa, umidificar o ambiente e se Beber cuidar. água. Porque, e beber muita água, se hidratar mesmo sem ter sede. Tá? E dizendo que foi acertada aí a nossa orientação a respeito do dia 7 de setembro, tá? Porque o Estado está em situação de emergência em virtude do calor, tá? Da baixa umidade. Então, por 180 dias, nós estaremos em situação de emergência, tá? E vamos ter bastante cuidado aí nos próximos dias. Muito bem, muito obrigada. Tenente, algo mais? A gente iniciou o mês de setembro agora. Eu peço a colaboração de todos. O Alberto ele citou os pontos importantes aí de prevenção à própria saúde. O que as forças de segurança temem é justamente a saúde humana. Esse clima ele não vai demorar a passar, mas a gente precisa respeitar o momento enquanto vive. E ele é grave agora, E nesse momento. Ele é muito, muito, muito grave. Então, assim, a gente precisa respeitar esse momento. Uma hora a chuva vai chegar. E aí já vem os temporais. Inclusive, a gente já está se preparando planos de chamadas para esse tipo de situação. Mas a gente precisa respeitar o atual momento e eu preciso do apoio de todos. De todos. Não é 99,5% da população. Eu preciso de apoio do 100% da população para que a gente vença esse período e prospere com a economia aqui na cidade, prospere com a saúde dos moradores aqui do município, para que tenhamos um final do ano feliz, né? Sem tantas tragédias como foi anunciado aqui, outras tragédias parecidas. Então a gente precisa realmente, por favor, a gente precisa do apoio de todos. E vai dar tudo certo, se Deus quiser. Amém. Muito obrigada. É sempre importante ouvir a autoridade a respeito e nessa semana realmente nós precisávamos convidá-los. Agradecemos que tenham atendido o convite depois de tudo que foi registrado aí. Setembro está pela frente aí, sem previsão de chuva, vale destacar, né, que já foi colocado, mas todos podemos sim conviver com isso. Muito obrigada. Obrigado e agradeço também, já agradeci aqui o Executivo Municipal, agradeço também aos produtores rurais, muito obrigado por toda a atuação que os senhores estão tendo. A gente teve 2 incêndios em veículos, não era em vegetação, mas em veículos, registrados na MT-242, sentido Novo Biratã, que caminhões-pipas da Fazenda Dois Irmãos apagou o incêndio antes do próprio Corpo de Bombeiros chegar. Então, assim, o apoio e a estrutura oferecida pelos produtores rurais aqui da nossa região está de parabéns, vale ressaltar isso também.